Olá, primeiro ano, tudo bem com vocês? Nós vamos dar sequência na nossa aula de língua inglesa e para isso eu gostaria que vocês pegassem o material novo de vocês, a segunda apostila, tá? O volume 2. Nesta apostila, nesta nova unidade que nós vamos trabalhar, nós vamos falar um pouquinho acerca de esportes. Então, a temática dessa unidade é esportes. E lá na page 6, na página 6, eu gostaria que vocês abrissem lá, porque eu vou explicar para vocês o uso destes 3 verbos de acordo com os esportes que nós temos. Em língua portuguesa, geralmente nós dizemos assim: eu faço isso, eu pratico tal esporte, eu jogo tal coisa, ok? Em inglês, para a ação de praticar algum esporte, para que ela se realize, no caso, nós precisamos fazer uso de um destes 3 verbos: o verbo play, o verbo go e o verbo do. O verbo play ele vai ser utilizado quando nós estamos nos referindo a esportes que são realizados com o uso de bola, de algum acessório, também para jogos competitivos e jogos em equipes. Então, por exemplo, quando nós dizemos futebol. Então, futebol é um jogo com bola, um jogo competitivo e em equipe. Então, nós dizemos play soccer, certo? O próximo verbo é o verbo go. O verbo go é utilizado quando nós estamos falando de esportes que, na sua escrita, na sua grafia, terminam com ing, como é o caso, por exemplo, de swimming, né? Natação. Então, neste caso, os verbos que terminam com ing, nós acrescentamos o go antes deles. Por isso que neste exemplo fica go swimming. E o verbo do, ele é utilizado quando nós estamos nos referindo a atividades recreativas, esportes individuais, tá? Que não se encaixam nas 2 categorias acima que eu elenquei para vocês. Como é o caso de balé, por exemplo. É um esporte individual, né? Uma atividade muitas vezes recreativa, no caso, não entra em nenhum tipo de competição e tal, não tem essa questão de competitividade, ou um esporte com bola, por exemplo, em equipe. Então, neste caso, nestes esportes, nós utilizamos o verbo do. Ok? Então, ali na página 6, vocês vão ver ali o exercício número 3, onde vocês deverão utilizar os esportes que estão na página anterior, na page 5, na página 5, para dividi-los de acordo com essas 3 categorias de verbos que eu passei para vocês. Ok? Vocês podem pausar o vídeo e depois vocês retomam de novo junto comigo aqui. Ainda na página 6, então, o exercício 2 ali de cima, pessoal, vocês também devem fazer uma divisão daqueles esportes da página 5, da page 5. Então, vocês têm que dividir em water sports, esportes aquáticos, team sports, esportes em equipe, em time, winter sports, os esportes que seriam esportes de inverno, extreme, os extremos, e martial arts, que seriam artes marciais. Certo? Então, vocês podem fazer para mim na page 6 o 2 and 3. O exercício 4, pessoal, ainda está relacionado a estes 3 verbos, play, do e go. E o exercício pede que, além destes esportes que foram trabalhados até aqui, nesta unidade, que nós acrescentássemos outros que se encaixassem de acordo com essas 3 categorias. Vamos lá, então? Aqui na tela tem alguns exemplos que eu coloquei para vocês, mas vocês podem acrescentar outros. Play. Nós podemos destacar table tennis e handball, né? Handball é um esporte em equipe, faz uso de bola, assim como table tennis. Go. Dancing. Então, dancing, fishing, que terminou com ing. E do. Aerobics, que seria aeróbica, e archery, que seria arco e flecha. Então, são esportes individuais, ok? Dando sequência, pessoal, nós vamos falar um pouquinho de gramática agora. O conteúdo gramatical que eu vou trabalhar com vocês está lá na page 12, na página 12. E nós vamos falar um pouquinho deste tempo verbal que nós já estudamos anteriormente, que é o simple present. Então, para que nós utilizamos o simple present? O que é este simple present?
Simple Present é nada mais nada menos do que o presente simples. E nós utilizamos quando nós estamos falando de ações habituais no presente, ou seja, ações que acontecem aí no presente, certo? Nós vamos abordar apenas a forma afirmativa neste momento, ok? Então é por isso que eu coloquei para vocês ali aquele sinalzinho de mais. Ok? Então, é por isso que eu coloquei o sinalzinho de mais para vocês ali, para a gente indicar que é a estrutura das frases afirmativas. O que nós temos, então? Sempre seguimos essa sequência de sujeito, o verbo sem o to, né? O verbo ele sai do infinitivo, e o complemento da frase. Aí, o que acontece? Eu destaquei para vocês ali estes sujeitos. Quando nós temos I, you, we, they, os verbos eles não sofrem nenhum tipo de alteração. Eu apenas tiro o to e utilizo o verbo normalmente. Olha os exemplos que eu coloquei para vocês. I work every day. We play soccer on weekends. Então eu trabalho todo dia, nós jogamos futebol aos finais de semana. Então, como vocês podem perceber, os verbos eles não sofrem alterações para estes sujeitos. Porém, quando nós temos estes sujeitos que eu coloquei para vocês aí, a terceira pessoa do singular, nós devemos seguir algumas regrinhas, ok? Então, o que nós temos ali, pessoal? He, she e it é terceira pessoa do singular, certo? Então, quando nós temos um destes sujeitos nas frases, nós devemos observar os verbos que nós temos. Então, se o verbo terminar em y depois de uma vogal, ou se o verbo terminar em e, ou ainda se ele terminar por alguma consoante, nós acrescentamos o s no final do verbo. Olha os exemplos que eu coloquei ali para vocês. Play, terminou em y depois de vogal, fica plays. Live, terminou em e, nós acrescentamos o es no final, lives, ok? Segunda regrinha, quando o verbo ele termina com uma destas terminações, S, SS, SH, CH, X, Z ou O. Se o verbo terminar com uma destas sequências de letras ou com uma dessas letras, nós acrescentamos o ES no final. Olha lá. Watch fica watches, então terminou em CH, acrescentamos ES. Go fica goes, terminou em O, nós acrescentamos o ES no final também. Right? E por fim, a terceira regrinha que nós temos é o Y depois de consoante. Então, diferentemente da regrinha do Y lá no número 1, o Y depois de consoante nós fazemos o quê? Retiramos o Y e acrescentamos IES, ok? Então, olha lá o exemplo. Cry era Y depois de consoante, vai ficar cries. O verbo try, Y depois de consoante, fica tries, ok? Então, pessoal, estas são as três únicas regrinhas pelas quais sofrem alteração estes três sujeitos, a terceira pessoa do singular. He, she e it, ok? Espero que vocês façam, então, os exercícios que forem propostos para vocês. Nos vemos na próxima e bye, bye!